Naquele inverno, o ar de Brasília estava mais seco e frio que o habitual. Sob um céu de um cinza pálido desprovido de cor, Lucas Almeida passava a mão, sem jeito, pelo cabelo recém-cortado. A sensação áspera arranhava a palma da sua mão. Até ontem, seu quarto, sua vida, tudo parecia um sonho distante e familiar. Amanhã ele não seria mais Lucas Almeida, um jovem de 20 anos, mas sim um soldado, um nome pesado com o dever de proteger a pátria. A mesa de jantar foi posta como de costume, mas o ar estava pesado, denso. Apenas o som dos talheres contra os pratos quebrava o silêncio constrangedor. Sua mãe, esforçando-se para sorrir, colocava mais comida no prato de Lucas, mas seus olhos já estavam vermelhos e úmidos. O filho apenas engolia a comida em silêncio. Não sabia o que dizer. Voltarei logo soaria banal demais para a gravidade da situação, e não se preocupem não aliviaria em nada a angústia de sua mãe, então ele guardou as palavras para si. Depois do jantar, seu pai o chamou ao escritório. O escritório do general Ricardo Almeida sempre fora para Lucas um espaço de reverência. As paredes cobertas de livros, a imponente mesa de mogno, e sobre ela inúmeras medalhas e condecorações, pareciam representar todo o peso do homem que era seu pai. Mesmo sem a farda com as 2 estrelas de general de divisão, seus ombros pareciam sempre largos e firmes como os de um comandante. Lucas, o pai chamou seu nome em voz baixa. Em seguida, sem dizer mais nada, serviu um copo de uísque com um líquido âmbar. Seu pai raramente bebia. Lucas apenas o observou, tenso. Tem certeza de que está tudo bem? Soou mais como uma confirmação do que uma pergunta. Quando Lucas anunciou que esconderia sua origem para se alistar como um soldado comum, seu pai não se opôs por muito tempo. Sabia que não conseguiria dobrar a teimosia do filho e, por um lado, admirava aquela independência. No entanto, não conseguia esconder a apreensão de quem envia um filho para o desconhecido, quase como para uma batalha. Ele conhecia a engrenagem do exército brasileiro, suas luzes e suas sombras, melhor do que ninguém. Pai, foi a minha escolha, respondeu Lucas, sem hesitar. Sua voz carregava a confiança um tanto ingênua de um jovem de 20 anos, mas também uma forte vontade de provar a si mesmo. Ele queria enfrentar o mundo como Lucas Almeida, um indivíduo sem um rótulo de filho do general. Queria se fortalecer com suas próprias forças naquele mundo selvagem. Certo. Se essa é a sua vontade, não vou impedi-lo. Mas lembre-se de uma coisa, o quartel não é a sociedade civil. Lá dentro, existe honra e camaradagem, mas às vezes, também há violência irracional e injustiças que se acumulam como água parada. Se chegar um momento insuportável, não hesite em me ligar. Isso não é fraqueza, é uma forma de se proteger. O pai virou o copo de uísque de uma só vez. Lucas viu o líquido amargo descer por sua garganta. Nos olhos do pai, ele leu um vislumbre de ansiedade, uma preocupação profunda que ele se esforçava para não demonstrar na frente do filho. Não se preocupe, pai. Eu sou seu filho, Lucas disse com uma energia forçada. Naquelas palavras, seu pai percebeu um sorriso fraco. Sabia que o significado de seu filho para Lucas era diferente do que ele imaginava, mas não o corrigiu. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. A sensação familiar de sua cama, as luzes da cidade brilhando pela janela, as fotos com os amigos na parede. Pensar que tudo isso se tornaria uma memória o apertava no peito. Será que ele conseguiria? Será que sua escolha foi a certa? Milhares de pensamentos invadiram sua mente. Mas logo ele se recompôs. Se não podia evitar, teria que enfrentar. E repetia para si mesmo que não era fraco. Graças aos treinos que fez desde criança, influenciado pelo pai, sua condição física era algo em que confiava, algo que ninguém poderia superar. Acreditava que essa seria sua maior arma na vida militar. Na manhã seguinte, em frente ao portão do centro de treinamento em Campinas, uma multidão se formava. As lágrimas dos pais se despedindo dos filhos, as piadas sem graça dos amigos tentando parecer indiferentes e os rostos dos jovens recrutas, uma mistura de medo e excitação pelo desconhecido. Tudo fervilhava como um grande caldeirão.
A família de Lucas também estava no meio da multidão. Sua mãe, finalmente, não conseguiu conter as lágrimas e segurou firme a mão do filho. Não pule refeições, não se machuque, está bem? Sim, mãe, não se preocupe. Logo estarei de volta de licença para vê-la. O pai apenas deu um tapa no ombro do filho, em silêncio. Um gesto mais pesado e significativo do que qualquer palavra de encorajamento. Um pouco afastado da multidão, observando-os, um homem de meia idade se aproximou. Era o tio de Lucas, Fábio. Em seus ombros, a insígnia de coronel da polícia do exército brilhava com autoridade. Moleque, tenho que admitir que você tem coragem, disse o tio com uma risada alta, bagunçando o cabelo de Lucas. Vá, não arrume confusão e cuide-se. Se acontecer alguma coisa, você sabe, né? O tio piscou. Lucas apenas sorriu sem jeito. Com uma família como a sua, nem o comandante do exército o intimidaria. Mas Lucas não queria usar esse poder. Queria se erguer com suas próprias forças. A hora da entrada se aproximou, e um alto-falante chamou os recrutas. Era a hora da despedida. Lucas se curvou uma última vez para sua família. E então virou-se. Prometeu a si mesmo que não olharia para trás e caminhou em direção ao portão de ferro do centro de treinamento. Seu pai e seu tio permaneceram firmes, observando-o até que sua figura desaparecesse na multidão de recrutas, enquanto sua mãe chorava silenciosamente. No momento em que cruzou o portão, todos os ruídos do mundo exterior foram silenciados, e apenas os gritos agudos de um instrutor ecoaram em seus ouvidos. A vida militar de Lucas Almeida estava começando. Após o fim do brutal período de treinamento básico e da especialização, Lucas finalmente foi designado para sua unidade. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva no coração do Amazonas. Um lugar cujo nome evocava um calor e uma umidade que pareciam penetrar até os ossos. O caminho até lá foi longo e árduo. Sacolejando em um caminhão militar, subindo por estradas de terra intermináveis, Lucas observava em silêncio a paisagem selvagem que passava pela janela. Agora era para valer. Ao passar pelo portão principal da unidade, o que os recebeu foram gritos de guerra e os rostos endurecidos dos soldados mais antigos. O sargento que guiava os novatos tinha uma expressão fria, e suas palavras eram afiadas como facas. Lucas foi designado para a Companhia de Reconhecimento, famosa por ter o treinamento mais intenso e a disciplina mais rígida do batalhão, apelidada de Batalhão Onça Pintada. Ao entrar no alojamento, dezenas de olhares se voltaram para ele. Soldados arrumando seus armários, limpando seus coturnos, escrevendo cartas. Todos pararam o que estavam fazendo para observar os novatos como se fossem macacos em um zoológico. Em seus olhares, havia uma curiosidade explícita e um brilho de quem buscava estabelecer a nova hierarquia. Ei, novato! Gritou um sargento encostado no armário mais alto com uma voz preguiçosa. Era o sargento Marcos Oliveira, conhecido como Caveira, o rei não coroado daquele alojamento. Mesmo no calor infernal do verão amazônico, ele ocupava o lugar mais fresco do alojamento, e ninguém ousava contrariá-lo. Ao seu lado, cabos e soldados mais antigos o cercavam como sombras. Soldado Lucas Almeida. Lucas gritou sua identificação, endireitando a postura. Sua voz era forte, sua postura impecável, exatamente como aprendeu no treinamento. Mas para o sargento Caveira aquilo soou arrogante. Normalmente os novatos chegavam intimidados com a voz fraca e os ombros encolhidos. Mas aquele garoto parecia estranhamente confiante. E essa confiança, de alguma forma, o irritou. Só gritar não adianta nada. Vamos ver do que você é feito. Com um gesto de queixo do sargento, o cabo Bruno Teixeira se aproximou. Ele circulou Lucas com um sorriso malicioso. E aí, novato? O que você fazia lá fora? Era estudante. Estudante? Você parece ter treinado alguma coisa. Treinei desde criança, Lucas não mentiu. Ele era faixa preta em jiu-jitsu, com um histórico de competições, mas não viu necessidade de se gabar. Apenas respondeu com calma. No entanto, sua calma foi interpretada como arrogância pelo cabo Teixeira. Ah, é?
Treinou o quê? Deixa eu ver. O cabo deu um empurrão de brincadeira no ombro de Lucas. Ele usou bastante força, mas Lucas não se moveu um centímetro. Seu ombro era duro como uma rocha, e a mão do cabo pareceu deslocada. Em um instante a atmosfera no alojamento ficou tensa. A testa do sargento Caveira se franziu. Olha só esse filho da puta. Tem culhão. Naquele momento a porta do alojamento se abriu e o comandante do pelotão, o tenente Vitor Guzmão, entrou. Ele tinha um rosto jovem, de oficial recém-formado, mas seu olhar era turvo, como se estivesse exausto de alguma coisa. Ele tinha vindo, a contragosto, apenas para dar uma olhada nos novatos. Ah, os novatos chegaram. Tentem se dar bem. Qualquer problema, falem comigo. O tenente Guzmão disse com uma voz sem alma e logo saiu. Para ele, os soldados eram apenas um incômodo, números em uma estatística que não deveriam causar problemas em sua carreira militar. Sua indiferença era como dar asas aos tiranos do alojamento. Assim que o tenente desapareceu, a pressão invisível dos veteranos começou. Lucas recebia deliberadamente as tarefas mais sujas e difíceis. Limpeza dos banheiros, remoção do lixo da cozinha, limpeza do tanque de óleo queimado. Todo tipo de trabalho pesado era sua responsabilidade. Enquanto seus colegas de farda davam um jeito de escapar e descansar, Lucas cumpria suas tarefas em silêncio. Nem uma palavra de queixa. Não era que não fosse difícil, mas ele considerava aquilo parte da vida militar e suportava. No entanto, sua atitude o marcou aos olhos dos veteranos como o cara que não se dobra. Eles estavam ansiosos para quebrar seu espírito. Aquele olhar que não se curvava, aquela atitude de obedecer ordens injustas em silêncio, mas sem nunca ser servil, feria o orgulho deles. Era um tipo de homem que sentia prazer em perpetuar as injustiças que haviam sofrido. Uma noite durante a preparação para a formatura, o cabo Teixeira chamou Lucas para o depósito nos fundos do alojamento. O depósito era escuro, cheio de tralha e com um cheiro de mofo. O cabo não estava sozinho. Ao seu lado, alguns soldados mais antigos sorriam com maldade. Ei, Lucas! Acha que a vida no quartel está fácil? Não, senhor. Como assim não, senhor? Sua cara está cheia de insatisfação. Acha que somos idiotas? O cabo Teixeira se aproximou e cutucou o peito de Lucas com o dedo. Um merda como você precisa apanhar para aprender. Por acaso é filhinho de papai rico? Por que é tão arrogante? Lucas mordeu o lábio. O que deveria responder? Nem confirmar nem negar. Apenas permaneceu em silêncio. Seu silêncio foi como jogar gasolina no fogo. Esse filho da puta continua me ignorando. O punho do cabo Teixeira voou em sua direção. Lucas poderia ter desviado instintivamente, mas não o fez. Sabia que se desviasse, ou se defendesse, a situação sairia de controle. Seria acusado de insubordinação, de agredir um superior. Ele fechou os olhos com força. Um som surdo e uma dor aguda atingiram sua costela. Perdeu o fôlego. Uig! Lucas gemeu de dor e caiu de joelhos. O cabo Teixeira e os outros soldados, como se esperassem por isso, começaram a chutá-lo. Abdômen, costas, coxas. Uma violência brutal se seguiu. Lucas se encolheu, apenas esperando a dor passar. Não foi uma agressão que pudesse romper um ligamento, mas seu corpo ficou coberto de hematomas roxos e uma dor que parecia quebrar seus ossos. Quanto tempo se passou? Do lado de fora, ouviram os sons da preparação para a formatura, e eles pararam de chutar, praguejando. De agora em diante, abra bem os olhos, entendeu? O cabo Teixeira agarrou o cabelo de Lucas e o ameaçou. Lucas engoliu a saliva com gosto de sangue e balançou a cabeça com dificuldade. Ao saírem do depósito, suas risadas ecoaram como facas em suas costas. Sozinho, Lucas permaneceu no chão de cimento frio por um longo tempo. Um sentimento de humilhação, raiva e impotência o envolveu. O rosto de seu pai e de seu tio vieram à sua mente. Bastava um telefonema para acabar com tudo aquilo. Mas ele não podia. Essa era sua luta.
De alguma forma, ele tinha que vencer com suas próprias forças. Ele se levantou, cambaleando. Limpou o sangue que escorria do lábio cortado com as costas da mão e, na escuridão, reafirmou sua promessa de nunca se quebrar. Sua verdadeira vida militar estava apenas começando. A partir daquele dia, o assédio contra Lucas tornou-se mais explícito e sistemático. Era como uma guerra invisível. Em um campo de batalha sem tiros, Lucas estava isolado, lutando sozinho contra múltiplos inimigos. O grupo liderado pelo sargento Caveira Oliveira e pelo cabo Bruno Teixeira tratava Lucas como um brinquedo para aliviar o estresse. Na hora das refeições, eles deliberadamente jogavam restos de comida em sua bandeja ou colocavam o pé em seu caminho para fazê-lo tropeçar. Quando ele caía com a comida espalhada pelo chão, eles riam e zombavam dele. Olha só, não consegue nem comer direito. O assédio era sutilmente executado para não ser visto pelos oficiais de serviço. Os outros soldados, mesmo vendo a cena, desviavam o olhar. Ninguém se manifestava. O medo de se tornar o próximo alvo os mantinha em silêncio. Durante o tempo livre, Lucas era o único que não tinha descanso. Limpar os coturnos dos veteranos, passar seus uniformes amassados, arrumar seus armários. Tudo era tarefa dele. Suas mãos ficaram em carne viva e suas costas doíam como se fossem quebrar, mas ele fazia o que lhe era ordenado em silêncio. Sua diligência, no entanto, apenas atiçava mais a crueldade deles. Esse merda faz tudo o que a gente manda. Sem graça, eles começaram a inventar novas formas de tortura. À noite, o sofrimento se aprofundava. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, o sargento Caveira ou cabo Teixeira o chamavam para o banheiro ou para o depósito. E lá, sem motivo algum, o agrediam. Socos no rosto eram comuns, e às vezes o chutavam na canela com a bota militar. Com a boca tapada para não gritar, Lucas era impotente diante da violência. Seu corpo estava coberto de hematomas roxos. Era horrível se olhar no espelho durante o banho. Mas ele não demonstrava dor. Na manhã seguinte, levantava-se como se nada tivesse acontecido e participava das atividades. Para os veteranos, ele era um osso duro de roer. Para seus colegas, um idiota teimoso. Uma vez, durante um treinamento de tiro, o cabo Teixeira deliberadamente entregou a Lucas um carregador com munição real e disse: "Ei, Lucas, segura isso aí e simula um disparo acidental. Seria bom para você e para nós." Era uma clara instigação ao assassinato. Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele pegou o carregador em silêncio, guardou-o no local apropriado e trancou. Seus olhos não mostravam nenhuma perturbação, mas por dentro ele fervia de raiva. Eles não eram humanos. O assédio transcendeu a violência física e invadiu o campo mental. Eles perguntavam insistentemente sobre sua família. "Ei, sua família é rica. O que seu pai faz?" "Ele é um funcionário comum de uma empresa." Lucas repetia a mentira que havia preparado. O sargento Caveira riu com desdém. "Funcionário de empresa? E o filhinho dele é tão arrogante assim? Pensa que é filho de algum presidente de empresa?" Eles proferiam insultos indizíveis contra seus pais na sua frente. Ele podia suportar os espancamentos, mas era insuportável ouvir seus pais serem desrespeitados. Seus punhos se fecharam e sua mandíbula tremeu. Mas ele aguentou. Se explodisse ali, tudo estaria acabado. Seria cair na armadilha deles. Lucas solicitou uma conversa com o comandante do pelotão, o tenente Vitor Guzmão. Ele pensou que essa era sua última chance, a solução mais razoável, seguindo as regras e procedimentos. Com o coração apertado, ele bateu na porta do gabinete do tenente. O tenente Guzmão estava sentado em sua mesa, absorto em um jogo no celular. "O que foi?" ele perguntou desplicentemente sem sequer desviar o olhar. "Tenente, preciso falar com o senhor." "Pode falar." Lucas respirou fundo e começou. Ele não mencionou nomes específicos de veteranos. Apenas expressou de forma velada que o assédio na unidade era grave e que ele era uma das vítimas.
Se o tenente Guzmão fosse um oficial minimamente interessado, teria entendido o recado e tomado as devidas providências. Mas Guzmão mostrou abertamente seu aborrecimento. Olha, Lucas. A vida militar é assim mesmo. Não é só você que está passando por dificuldades. Todo mundo aguenta e supera. E é normal o novato ralar um pouco. O tempo cura tudo. Mas isso está passando dos limites. Que limites? O que você sabe sobre limites? Se os veteranos mandam, você obedece. Se for gente boa, eles vão gostar de você. Não é porque você é muito arrogante que eles te pegam no pé? De agora em diante, tente ser mais maleável, certo? O tenente Guzmão jogou toda a responsabilidade para Lucas. Ele estava mais preocupado em evitar que o problema crescesse e manchasse sua ficha militar do que em apurar os fatos. A reputação de pelotão problemático certamente bloquearia sua promoção. Ele escolheu sacrificar um soldado para proteger sua própria conveniência. Volte ao trabalho. O tenente pareceu ter perdido no jogo e gesticulou com impaciência. Lucas não pôde dizer mais nada. Foi o momento em que sua última esperança se desfez. Ao sair do gabinete do tenente, seus passos estavam pesados como chumbo. O desespero o envolveu. Agora, não havia mais a quem recorrer. Naquele inferno, a única pessoa que poderia protegê-lo era ele mesmo. Naquela noite, Lucas observou os colegas de pelotão dormindo e mergulhou em pensamentos. Continuaria apanhando em silêncio? Ou jogaria tudo para o alto e ligaria para o pai? Sua mente estava um caos. Mas ele não podia escolher a segunda opção. Seria trair suas próprias convicções. E ele ainda se apegava a uma pequena esperança de que as coisas pudessem melhorar. Talvez com o tempo, quando ele se tornasse cabo ou sargento, pudesse mudar aquela cultura abusiva. Ele se agarrou a essa vã esperança. No entanto, a realidade zombou de suas expectativas. A notícia de que ele havia pedido uma conversa com o tenente Guzmão, de alguma forma, chegou aos ouvidos dos agressores, e eles começaram a atormentá-lo de forma ainda mais cruel. Então o merdinha foi se queixar para o tenente? Acha que tem coragem, é? Eles o isolaram ainda mais e infligiram dor de maneiras mais sutis. Lucas agora não estava apenas sobrevivendo dia após dia, ele estava lutando para se manter vivo. Sentia-se como se estivesse caminhando sozinho por um túnel escuro e sem fim. E mal sabia ele que no final daquele túnel, um desespero ainda mais terrível o aguardava. O outono tingia a selva com tons de amarelo e vermelho, mas a vida militar de Lucas permanecia um inverno rigoroso. O assédio dos veteranos se tornará rotina, e seu corpo e mente estavam se desgastando lentamente. Por fora ele tentava manter uma aparência inabalável, mas por dentro, já havia chegado ao seu limite há muito tempo. Tinha pesadelos todas as noites, mal conseguia engolir a comida e emagrecia a olhos vistos. Naquela época a unidade programou um treinamento tático de nível de batalhão. Seriam dias na selva com equipamento completo enfrentando um inimigo fictício, um dos treinamentos fisicamente mais exigentes. Em meio à agitação dos preparativos, o sargento Caveira Oliveira e o cabo Bruno Teixeira tramavam mais um plano sinistro. Eles decidiram usar este treinamento como uma oportunidade para quebrar de vez o espírito de Lucas. Desta vez vamos acabar com esse filho da puta. Um acidente durante o treinamento é inevitável, não é mesmo? A conversa deles não tinha qualquer hesitação. Sob a conivência do tenente Guzmão, seu poder dentro do pelotão já era lei. O treinamento começou, e o sofrimento de Lucas atingiu o auge. Sua mochila, muito mais pesada que a dos outros soldados, esmagava seus ombros. O cabo Teixeira havia secretamente colocado seu próprio rádio e baterias extras na mochila de Lucas. Pesava quase 50 quilos. Mas Lucas cerrou os dentes e marchou. Cada subida íngreme na trilha na selva o deixava sem fôlego, e sentia uma dor aguda na coluna como se fosse quebrar. Ei, Lucas! Não fica para trás, seu merda! Gritou o cabo Teixeira que ia à frente. Ele deliberadamente acelerava o ritmo da marcha para atormentar Lucas.
Seus joelhos e tornozelos já gritavam de dor, mas Lucas resistia com pura força de vontade. Se caísse ali, apenas mais zombaria e assédio o esperariam. O problema explodiu na noite do terceiro dia de treinamento, durante uma emboscada noturna. Na escuridão total, enquanto todos esperavam em silêncio pelo inimigo, o cabo Teixeira chamou Lucas. Lucas, vem cá. Quando Lucas se aproximou, o cabo Teixeira disse com um sorriso cruel: você disse que treinou, né? Então consegue fazer isso. Ele ordenou que Lucas, com a mochila completa, fizesse a posição de flexão com a cabeça apoiando a cabeça no chão e levantando o quadril. Era um castigo que causava uma dor extrema. Fazer aquilo exausto pelo treinamento e com uma mochila pesada era quase uma tortura. Não consegue nem fazer direito, seu merda. Quando o corpo de Lucas vacilou, Teixeira chutou suas costas com a bota. Com um baque surdo, Lucas caiu para a frente. Esmagado pela mochila, não conseguia respirar. Ung. Para de fingir e faz de novo. Com os braços trêmulos, Lucas mal conseguiu se apoiar e voltar à posição. O sangue subiu à cabeça e sua visão ficou turva. Todos os músculos do seu corpo gritavam. Naquele momento, o sargento Caveira se aproximou rindo. Ei, só isso não tem graça. Vamos dar um treinamento de verdade para o nosso novato. O sargento, junto com alguns outros soldados, cercou Lucas. Eles o levantaram. Agora sem agachamentos. Com a mochila completa, entendeu? Era uma ordem assassina. Com o corpo já no limite, era impossível. Não consigo, senhor. Pela primeira vez, Lucas desobedeceu a uma ordem. Ele não aguentava mais. Sua resistência fez o rosto do sargento Caveira endurecer. O quê? Esse filho da puta enlouqueceu? Nestas condições é impossível. Vai forçar meus joelhos. Cala a boca, seu merda. Se eu mandei, você faz. O sargento Caveira gritou e agarrou Lucas pelo colarinho, tentando forçá-lo a se agachar. Nesse momento, o cabo Teixeira por trás chutou com força as costas de Lucas. No instante em que Lucas forçou as pernas para não cair para a frente, um som horrível, como um estalo seco, ecoou de ambos os seus joelhos. Ah! Um grito de pura agonia escapou da boca de Lucas. Uma dor lancinante, como nunca sentirá na vida, como se ossos e carne estivessem sendo rasgados, percorreu todo o seu corpo. Ele desabou no chão, agarrando os joelhos e rolando de dor. O suor frio escorria em bicas e sua visão ficou branca. O que foi? Tá fazendo cena. O sargento Caveira e o cabo Teixeira inicialmente pensaram que ele estava fingindo. Mas a dor de Lucas não era teatro. Ele realmente estava agarrado aos joelhos, mal conseguindo respirar. Percebendo que a situação era séria, o pânico surgiu em seus rostos. Ei, será que ele se machucou de verdade? Disse um soldado com a voz assustada. O tenente Guzmão, que observava o assédio à distância, aproximou-se a contragosto. O que está acontecendo de novo? Ao ver Lucas caído e gemendo, seu rosto endureceu. O que aconteceu? Foi o soldado Lucas. Ele escorregou e caiu sozinho durante o treinamento, mentiu rapidamente o cabo Teixeira. O tenente Guzmão não acreditou, mas não tinha intenção de investigar a verdade. Um acidente de segurança durante o treinamento. Se reportasse assim, sua responsabilidade seria minimizada. Ele se aproximou de Lucas para verificar seu estado. Ei, Lucas. Consegue se levantar? Lucas não conseguiu responder. Sua consciência oscilava por causa da dor. Seus joelhos já começavam a inchar de forma anormal. No final, Lucas teve que ser carregado montanha abaixo por outros soldados. Na escuridão da selva, sendo levado em uma maca improvisada, Lucas pensou, com a consciência se esvaindo, que seu espírito havia finalmente se quebrado. Sua firme convicção de que superaria tudo com suas próprias forças havia sido estilhaçada pela violência brutal. Não era apenas uma lesão física. Sua dignidade e sua alma estavam sendo destruídas naquele momento. O treinamento foi interrompido e Lucas foi imediatamente levado para a enfermaria da base.
No entanto, o médico militar de lá não era ortopedista. Ele apalpou superficialmente o joelho inchado de Lucas e diagnosticou como uma simples torção ou lesão de ligamento, prescrevendo apenas anti-inflamatórios e uma imobilização. Descanse por alguns dias e vai ficar bom. Um garoto jovem como você tem ossos fortes. O diagnóstico e a atitude negligente do médico apenas agravaram a situação. Lucas foi deixado em um quarto de isolamento na enfermaria sem tratamento adequado. A dor era inimaginável. À noite, não conseguia dormir um minuto por causa da dor latejante no joelho, e durante o dia, ficava deitado na cama, olhando para o teto. O tenente Vitor Guzmão, para se esquivar de sua responsabilidade, forjou completamente o relatório do acidente. Ele escreveu um relatório falso declarando: soldado Lucas Almeida, lesão no joelho devido à queda por descuido pessoal durante treinamento noturno. O sargento Caveira, o cabo Teixeira e os outros agressores combinaram suas versões, e os outros soldados permaneceram em silêncio por medo de represálias. A verdade foi perfeitamente encoberta. Guzmão visitava o quarto de vez em quando, mas seu interesse era apenas vigiar Lucas para garantir que ele não dissesse nada comprometedor. Lucas, eu sei que você se sente injustiçado, mas o que podemos fazer? Se machucar durante o treinamento é azar. Não crie problemas. Só vai ser pior para você. Era uma mistura de persuasão e ameaça. Lucas não tinha forças para responder. Apenas gemia de dor e desespero. Dias se passaram e o estado de Lucas não melhorou. Pelo contrário, seu joelho inchou como uma pata de elefante, e qualquer movimento causava uma dor cortante. Ele ardia em febre e o suor frio não parava. Finalmente a unidade decidiu que não podia mais mantê-lo ali e resolveu transferi-lo para o Hospital Militar de Manaus, uma unidade superior. A viagem de ambulância para o hospital foi longa e difícil. Dentro do veículo que sacolejava, Lucas perdia e recuperava a consciência repetidamente por causa das ondas de dor. Ao chegar ao hospital, ele foi levado para a emergência e exames detalhados começaram. Raio-X, ressonância magnética. Um tempo depois, um médico militar de jaleco branco aproximou-se de sua cama com uma expressão séria. Ele parecia ser o primeiro médico de verdade que Lucas via. Soldado Lucas Almeida? Sim. Como você deixou chegar a este ponto? Sua condição é muito grave. O médico colocou as imagens da ressonância magnética no negatoscópio e explicou. Os ligamentos cruzados anteriores de ambos os joelhos estão completamente rompidos. O ligamento cruzado posterior e os ligamentos colaterais também estão gravemente danificados, e até o menisco está rasgado. Isso não é uma lesão simples. É o tipo de dano que vemos em acidentes de carro de alto impacto. As palavras do médico foram como uma sentença de morte para Lucas. Rompimento completo do ligamento cruzado. Para um atleta, era o fim da carreira. Ele poderia ter que viver com sequelas para o resto da vida. A cirurgia é urgente. Mas mesmo com a cirurgia, pode ser difícil voltar a andar ou correr como antes. A reabilitação levará muito tempo e será muito dolorosa. Lucas não conseguiu dizer nada. Sua mente ficou em branco. Aos 20 anos, no início de sua vida, ele recebeu o diagnóstico de que poderia mancar para sempre. Apenas alguns meses atrás, ele se orgulhava de seu corpo mais saudável do que o de qualquer outra pessoa. Agora, até mesmo andar era uma impossibilidade. Dias depois, Lucas foi para a sala de cirurgia. Quando acordou da anestesia geral, suas duas pernas estavam cobertas por pesados gessos. Ele não sentia nada, mas a dor lancinante, como se seus ossos estivessem sendo serrados, persistia. Ele agora era incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Até mesmo ir ao banheiro exigia a ajuda de outra pessoa ou uma cadeira de rodas. Após a cirurgia, Lucas ficou em uma enfermaria coletiva no hospital militar. O céu lá fora era alto e azul, mas sua mente estava cheia de um desespero cinzento. Os outros soldados internados recebiam visitas de familiares e amigos, rindo e conversando, mas ninguém vinha ver Lucas. Ele não havia contado à sua família sobre a lesão.
Não queria preocupá-los e, acima de tudo, não queria que o vissem em seu estado miserável. Como poderia explicar que o filho de um general, o sobrinho do chefe da polícia do exército, havia sido espancado no quartel a ponto de não poder mais andar? Todas as noites ele engolia as lágrimas sozinho. Raiva, tristeza e impotência o inundavam como ondas. As imagens do sargento Caveira e do cabo Teixeira, que o haviam deixado assim, e o rosto covarde do tenente Guzmão, que sabia de tudo e não fez nada, o faziam tremer de ódio. Eles ainda deviam estar na base, rindo e se divertindo como se nada tivesse acontecido. Talvez até procurando sua próxima vítima. Um dia, Lucas estava indo para a fisioterapia em sua cadeira de rodas pelo corredor. Então, ouviu risadas do outro lado. Eram soldados de outra unidade que vieram para uma consulta. Eles olharam para Lucas na cadeira de rodas e cochicharam entre si. Olha aquele aleijado. Onde será que ele se arrebentou assim? A vida militar dele acabou. Pois é. Seus olhares de pena, ou talvez de zombaria, atingiram o coração de Lucas como punhais. Ele baixou a cabeça. Pensou que tudo estava acabado. Sua promessa de superar a vida militar com suas próprias forças não passava de uma arrogância tola. Diante do muro daquela injustiça, um simples soldado não era nada mais que poeira. Naquela noite Lucas não dormiu. As sombras dançando no teto pareciam fantasmas zombando dele. Não pode ser assim. Não pode acabar assim. A injustiça era grande demais para deixar para lá. Com as mãos trêmulas, ele abriu a pequena gaveta ao lado da cama. Dentro, havia um pequeno caderno e uma caneta que ele trouxera ao se alistar. E na última página do caderno estavam anotados o número direto de seu pai e o número de seu tio para emergências. Depois de hesitar por um longo tempo, lágrimas quentes que ele vinha segurando encheram seus olhos. Ele não tinha mais forças para aguentar. Não havia mais orgulho a ser protegido. Ele empurrou a cadeira de rodas até o telefone público no final do corredor do hospital. O som das rodas da cadeira de rodas ecoou excepcionalmente alto. Sua mão, segurando o fone, tremia. Com os dedos trêmulos ele descou, um por um, os números que menos queria discar no mundo. O número de seu pai. Do outro lado da linha, o som familiar, mas distante, da chamada tocou algumas vezes. Lucas engoliu em seco. Seu coração batia descontroladamente. Uma parte dele queria desligar, mas a outra, desesperada, implorava para que seu pai atendesse. Então, uma voz grave e baixa soou. Almeida. Era seu pai. Apenas seu sobrenome, dito de forma curta, carregava a autoridade de um general. Lucas, por um momento, sentiu a garganta fechar e não conseguiu dizer nada. Alô? A voz de seu pai, agora com um tom de dúvida, soou novamente. Lucas finalmente conseguiu falar. Pai. Sua voz saiu trêmula e rouca. Um som fraco que o surpreendeu. Do outro lado, seu pai ficou em silêncio por um momento. Ele reconheceu imediatamente a voz de seu filho, mas o peso do desespero e da dor naquela voz o fez prender a respiração. Lucas? É você, Lucas? Sim. Pai. Sou eu, o Lucas. Era difícil até mesmo continuar a frase. A tristeza que ele havia reprimido explodiu de uma vez e as lágrimas escorreram por seu rosto. Apoiado no vidro frio da cabine telefônica, ele começou a soluçar como uma criança. O que aconteceu? Onde você está? Por que sua voz está assim? A voz de seu pai era calma, mas continha a tensão de uma tempestade prestes a explodir. Pai. Eu me machuquei. Se machucou. Onde? O quanto? Os joelhos. Os dois. Operei. Estou no hospital militar. Lucas explicou a situação em fragmentos. Rompimento dos ligamentos cruzados. Cadeira de rodas. Enquanto ouvia, seu pai não fez uma única pergunta, não emitiu uma única exclamação. Aquele silêncio deixou Lucas ainda mais assustado. Como você se machucou? Foi durante o treinamento? A pergunta de seu pai veio como uma faca afiada, direto ao ponto.
Lucas hesitou. Deveria contar tudo o que aconteceu? Naquele momento, os rostos sorridentes do sargento Caveira e do cabo Teixeira, o rosto covarde do tenente Guzmão, passaram por sua mente. Ele não podia mais perdoá-los. Não, senhor. Então, fui espancado na unidade. No momento em que essas palavras saíram da boca de Lucas, o ar do outro lado da linha pareceu congelar. Seguiram-se alguns segundos de silêncio. Um silêncio mais pesado e assustador do que qualquer barulho no mundo. Lucas mal conseguia respirar. A voz de seu pai era fria como gelo. Completamente desprovida de emoções como raiva ou tristeza, era a voz de um comandante frio, buscando apenas os fatos. Os veteranos. Eles me assediavam e me batiam constantemente. O comandante do pelotão, o comandante da companhia. Eles sabiam? Eu falei com o meu tenente, mas ele fingiu que não sabia de nada. Apenas me disse para aguentar. E como o acidente foi reportado? Foi reportado como uma queda acidental durante o treinamento. Quando Lucas terminou de falar, seu pai soltou um suspiro longo e profundo. Aquele suspiro continha a compaixão e a culpa por seu filho, e uma fúria vulcânica contra aqueles que ousaram tocar em seu filho. Entendido, disse o pai secamente. Em que hospital você disse que está? No Hospital Militar Diária de Manaus. Qual ala, qual quarto? Lucas disse o número do quarto. Não faça nada. Não fale com ninguém. Apenas espere. Entendeu? Sim, pai. Estou a caminho. A ligação terminou. Tu. Apenas o som frio da linha ocupada ecoou em seu ouvido. Lucas desligou o telefone e se deixou cair na cadeira de rodas. Sentia como se toda a sua força tivesse sido drenada. A sorte estava lançada. Não havia mais volta. A vida militar comum que ele desejava havia acabado completamente. Em seu lugar, uma tempestade de proporções inimagináveis estava prestes a chegar. Por um lado, sentia medo, mas por outro, um estranho sentimento de libertação. O fim daquele inferno estava à vista. Na mesma hora, no gabinete do comandante de uma divisão do Exército Brasileiro, o general de divisão Ricardo Almeida, com suas 2 estrelas brilhando na placa de identificação, desligou o telefone e ficou imóvel por um tempo, olhando para o vazio. Seu rosto era uma máscara impenetrável, sem emoção. Mas sua mão, que agarrava um documento sobre a mesa, tremia com tanta força que as veias saltavam. Era o seu filho. O filho que ele acreditava ser mais forte e capaz do que ninguém, quebrado pela violência em nome do exército, confinado a uma cadeira de rodas. E pior, o oficial comandante havia encoberto o fato e jogado toda a culpa em seu filho. Imperdoável. Na mente do general Almeida, a razão do militar e a fúria do pai entraram em um conflito violento. E finalmente a fúria devorou a razão. Ele pegou outro telefone em sua mesa. A linha direta interna do exército. Ele descou apenas um número. Quase que instantaneamente, uma voz enérgica atendeu. Lealdade. Coronel Fábio da Polícia do Exército na escuta. Era seu irmão mais novo, Coronel Fábio Almeida, chefe da PE, o braço da lei do Exército. Sou eu. A voz do general Almeida era baixa e sinistra, como se viesse do fundo do inferno. Irmão? Aconteceu alguma coisa? A preocupação era evidente na voz do irmão. Era extremamente raro que seu irmão mais velho ligasse diretamente para ele a essa hora. Fábio, o general Almeida chamou o nome de seu irmão. Amanhã, ao amanhecer, mobilize todos os seus homens de investigação. Todos? Para onde, senhor? Para o 5º Batalhão de Infantaria de Selva em Tefé. A Companhia de Reconhecimento. A Companhia de Reconhecimento? Aconteceu algo grave, a voz do coronel Fábio falhou. Ele sentiu uma intenção assassina na voz de seu irmão do outro lado da linha. Meu filho, Lucas, está lá. Lucas? Sim, ouvi dizer que ele foi designado para lá, mas... Aqueles desgraçados quebraram as pernas do meu filho.
O quê? A voz do coronel Fábio congelou. Irmão, o quê? Fui ver e o que encontrei foi um circo de horrores. Uma mentira. Era mentira. Ele ainda não tinha ido, mas a cena se desenhava vividamente em sua mente. Espancamento, assédio e o encobrimento do crime. E o tal oficial comandante na liderança da farsa. Uma completa bagunça. Pela primeira vez, um palavrão escapou da boca do general Almeida. Até amanhã de manhã, quero que feche e controle tudo, desde o portão principal daquela base, o posto de guarda, o gabinete do comandante do batalhão, o da companhia, os alojamentos, até a porra do vaso sanitário do banheiro. Não deixe um único desgraçado sair daquela base e corte toda a comunicação com o exterior. Não lhes dê um único segundo para destruir as provas. E você, a primeira coisa que vai fazer é abrir a boca daquele tenente Vitor Guzmão, do sargento Marcos Oliveira e do cabo Bruno Teixeira. Custe o que custar. Você me entendeu? Entendido, irmão. A voz do coronel Fábio estava cheia de raiva e determinação. Ele jamais perdoaria os homens que ousaram tocar em seu sobrinho, o filho de seu respeitado irmão. Não deixe um único deles escapar. Desligando o telefone, o general Almeida se levantou. Olhou para a escuridão lá fora e tomou uma decisão. Isso não era uma simples investigação sobre o espancamento de um soldado. Isso era uma guerra. A vingança de um pai por tudo que esmagou seu filho e o início de um expurgo sangrento de um general para corrigir